Boa noite a todos. Abra sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, a partir do versículo 13. E depois capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 20. Eclesiastes 9, a partir do verso 13, e depois capítulo 10, do versículo 1 ao 20. Vamos à leitura. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a, e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um pecador destrói muitas coisas boas. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de astutícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do astuto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. E assim, a todos mostra que é astuto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo poste em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo, e os príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá. Quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras, será maltratado por elas. E o que racha lenha, expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado, e se lhe não afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio a favor, mas ao tolo os seus lábios o devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são astutícia e as últimas loucura perversa. O astuto multiplica as palavras e ainda que o homem não sabe o que sucederá, em quem lhe manifestará e que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei, filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa no seu tempo para refazerem as forças, e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o tecto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro paga
nem no teu leito amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Na última vez que falamos com o Eclesiastes, o pregador, que é a palavra eterna do nosso Deus, ele nos disse que existem algumas coisas nessa vida efêmera, embaixo do sol, que aponta o seu dedo e as suas setas para nós e dizem assim: não vale a pena você viver. E por que ele diz isso? Ele diz isso porque no capítulo 9 e versículo 12, ele diz assim: pois o homem não sabe a sua hora. Você não sabe a sua hora, eu não sei a minha hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade. A calamidade, irmãos, ela acaba chegando até nós. A desventura, como diz o próprio livro do Eclesiastes. A morte é uma calamidade. São coisas dessa vida passageira que dizem para nós que não vale a pena você viver, porque você não sabe nem a sua hora. Você faz planos, planeja muitas coisas, mas de fato nós não sabemos nem o dia de amanhã. E aí, o Eclesiastes, ele diz mais. Ele diz que nós não estamos preparados para enfrentar aquilo que quebra todas as estatísticas e as probabilidades. Ou seja, qual que é a probabilidade de você estar em um avião e ele cair? Qual é a probabilidade, a estatística de você ser atacado por um tubarão? Você sabia que morre mais gente atacada por cachorros? São probabilidades, são estatísticas, versículo 11. E aí ele diz, olha, mas nem sempre é aquilo que você pensa. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, então nem sempre o rápido ganha. Nem dos valentes a vitória. Nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Nós não estamos preparados para lidar com essas coisas. Porque nós achamos que a vida é uma caixinha que você enquadra tudo dentro do seu quebra-cabeça e tudo tem que ser do jeito que você quer, funcionar do jeito que você quer, e não é assim. Mas também o Salomão, quando nós falamos com ele a respeito da calamidade, do acaso, da desventura e de tudo isso que é embaixo do sol, mas ele diz no versículo 4 do capítulo 9, se você está entre os vivos, você tem esperança. Se você está entre os vivos, versículo 7, viva com alegria.
Se você está entre os vivos, desfrute a sua vida com as pessoas que você ama. Não deixa para apanhar porcelanato quando estiver lá no túmulo. Põe na sua cozinha antes. Não deixa para pôr flor só quando morre. Dá a flor antes de morrer. E aí ele diz, diga mais sim do que não. Tudo que for posto nas suas mãos, versículo 10, faz. Faz com alegria, com prazer. E no versículo 1 ele diz, confie na bondade de Deus. Capítulo 9, versículo 1. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Justos e sábios. E os seus feitos. Tudo na mão de Deus. Quando nós lemos o capítulo 9, do versículo 13 ao 18, e o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 20, o Salomão, a palavra eterna do nosso Deus, ela vai falar conosco a partir de que mais cedo ou mais tarde, hoje ou amanhã, se levantará ao nosso lado, próximo de nós, ou de autoridades muito importantes, um espírito de loucura e de um tolo. Então presta bem atenção. Perto de nós, ou uma autoridade muito importante, um dia desses, quer hoje, amanhã, se levantará com um espírito de tolice e de loucura perto de você. Olha só o versículo 4. Capítulo 10, verso 4. Levantando-se contra ti a indignação do governador. E quanto menos nós esperamos, diz o Eclesiastes, cedo ou tarde, isso vai acontecer. Vai acontecer o quê, pastor? Pessoas serão tomadas de espírito de tolice e de loucura. E vão começar a fazer coisas e falar coisas que é de um louco. E aí o Salomão, olhando todas as coisas embaixo do sol, ele diz para nós assim, olha, como nós podemos perceber ou dizer que uma pessoa perdeu o seu juízo? Quando ela começou a viver numa sua loucura. E a loucura que eu estou falando, irmãos, não é aquela loucura de Davi quando ele esteve lá diante do rei Amaleque, que ele se fingiu de doido. Não, não é essa não. É as loucuras que tomam a mente e o coração das pessoas. É quando, por algum tempo, alguns minutos
ou seja lá quanto tempo for, ele deixa de ser uma alma pensante, um ser vivente, para ser um irracional. Porque o primeiro passo da loucura é você perder o senso de pensar. É você perder o entendimento de raciocínio. E quando a gente pode dizer que isso acontece com uma pessoa? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15. Então, quando você percebe que uma alma, uma pessoa próxima ou distante de você, ela começa a viver numa loucura. Diz o ditado popular, que louco rasga dinheiro. 1 Samuel capítulo 15. Então, quando isso acontece? Quando você começa a perceber que aquela indignação, aquela loucura, aquela tolice da alma não parar mais para pensar, para ter os seus sentidos exercitados, a sua mente esclarecida. Quando isso acontece? Capítulo 15, versículo 18. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por quê? Pois não atentastes à voz do Senhor. O sinal de loucura de uma alma é a partir do momento que essa alma passa a não ouvir mais a voz do seu Senhor. É o primeiro estágio da loucura. É o primeiro estágio da falta de raciocínio, de pensar, de refletir, de analisar todas as coisas. É quando você deixa de ouvir a Deus e Samuel vai encontrar o Saul, porque a ordem de Deus para Saul é, extermina os amalequitas, tudo, não deixa nada. E aí quando Samuel ouviu aquele balido de ovelhas e foi falar com Saul, o Samuel já disse para ele, por que você não atentou em ouvir a voz do Senhor? Você está cometendo uma loucura. Versículo 19. Por que não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Quando nós não ouvimos a voz do Senhor, não atentamos para aquilo que Deus está nos ensinando através da sua palavra, esse é o começo do fim. Tem tanta gente que quer saber sobre o livro de Apocalipse, quando vai ser o fim. Sabe quando vai ser o fim? Quando você deixar de ouvir a Deus. Esse vai ser o começo do fim. Vai ser o começo da sua loucura. Vai ser o começo da sua derrota. E aí você leu comigo no livro de Eclesiastes que um pecador destrói muitas coisas boas. Destrói o casamento. Destrói os filhos. Destrói emprego, destrói família, destrói tudo. Destrói os amigos. Um pecador destrói muitas coisas boas. E isso é só pelo fato do começo da nossa loucura, e não dar ouvidos a Deus. Isso é o princípio. Capítulo 18. De 1 Samuel. Versículo 8. Qual é o outro passo da loucura? Capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 8. Então se indignou muito, pois estas palavras desagradaram em extremo, e disse, 10 milhares deram a elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão o reino? Versículo 9, daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons
O próximo passo da loucura é você não reconhecer mais amigos. Sabe qual é o próximo passo de uma loucura? É você não distinguir de fato quem é que está do seu lado. Quem é que está ao seu favor? Um dia Jonatas olhou para o seu pai e disse assim: pai, ele peleja as nossas guerras. Ele está ao nosso favor, pai. Ele não é contra nós. Mas a loucura começa a cegar a pessoa. Começa a transtornar os seus ouvidos. Começa a encher o coração de perversidade. Porque as palavras do astuto, no princípio ela tem uma astutícia, mas depois elas são perversas. É isso que diz o Eclesiastes capítulo 10. Quando nós somos tomados de loucura, quando não ouvimos a Deus, e quando nós passamos a não reconhecer mais os amigos, aqueles que de fato estão ao nosso lado, estão lutando guerras conosco. E aí você passa a olhar para o outro como seu adversário. E você vai ver mais inimigos do que amigos. Isso é a loucura que toma o coração das pessoas. Isso é tolice. Isso é o insensato. Isso é a insensatez. Eclesiastes capítulo 9. O que o Salomão tem a falar a respeito disso? Capítulo 9, versículo 17. As palavras do sábio, ouvidas em silêncio. Quando o sábio está falando, as pessoas ouvem em silêncio. O sábio, ele fala para que você consiga ouvi-lo. Porque o sábio, ele não quer dominar sobre você aos gritos. O sábio, ele não quer ser conhecido ou ser um dominador a partir dos gritos. Então, quando o pobre sábio, e Salomão não está fazendo uma questão com o rico, eu vi o rico andando a pé, mas ele não está fazendo comparação de rico e pobre, ele está fazendo comparação de sabedoria. E ele diz assim: um pobre sábio salvou a cidade. Mas as suas palavras foram esquecidas. Ele foi esquecido. Versículo 17. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Os fariseus chamavam as turbas de malditos. Os religiosos, quando estavam no dia em que foi colocado Jesus e Barrabás, eles instigaram as pessoas: solta Barrabás. Eles gritavam. Os gritos de quem domina os tolos. Salomão, ele diz: o sábio, ele fala para que você em silêncio possa o ouvir. O sábio nem sempre aqui, no capítulo 9, ele está bem vestido.
bem arrumado, elegante. Certa feita, Jesus olhou para os homens e disse assim: quem vocês vieram ver? Um homem bem trajado? Então vocês têm que ir aonde? No palácio? Vocês vieram ver um profeta? Digo para vocês, mais do que um profeta. A insensatez. Mas quando o bem vestido, bem alinhado, bem de aparência, grita, ele domina o tolo com a sua loucura. Salomão, ele diz que quando a alma tomada de loucura, ela passa a não ouvir a Deus, primeiro passo. Segundo passo, não diferenciar amigo de inimigo. E ver que toda pessoa passa a ser seu adversário. Mas ele diz mais. Versículo 1 do capítulo 10. E quando ele faz essa descrição aqui, essas palavras, ele está dizendo que o louco, ele começa a fazer mal ao lugar aonde ele se encontra. Olha só. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de astutícia. Ou seja, o louco, lá no trabalho dele, ele não é bem visto, nem bem quisto. O louco, lá dentro aonde ele tem a comunidade dele, aonde ele chega, ele não é bem recebido. Porque todo lugar que ele chega, ele exala o seu mau perfume da sua loucura. Ao passo que quando o apóstolo Paulo foi falar sobre os filhos de Deus, ele diz e escreveu que os filhos de Deus deveriam ter o bom perfume, ou ser o bom perfume de quem? De Cristo. E não o mau cheiro. E não o causador de problema. Não, não. Mas isso são as loucuras que vão tomando conta do nosso coração. Ele estraga o ambiente. Aquelas pessoas que não têm controle do que falam, não pensam para falar, não têm um mínimo para refletir. O que vem da boca sai. Isso é loucura, irmão. Isso não é viver uma vida refletida diante de Deus. Isso não é ser bom perfume de Cristo, mas é um mau cheiro que exala, diz Salomão. Isso é coisa séria. Capítulo 10, versículo 2 e versículo 3. Ele diz que o coração do sábio, ele tem um norte, ele tem uma direção, ele anda sempre no mesmo caminho. Olha só, o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do astuto para o da esquerda.
Irmão, isso aqui não tem nada a ver com política, tá bom? Nada a ver. O que o Salomão está dizendo para nós é que o sábio, ele permanece no seu caminho. Se o caminho está difícil ou não, quando você olhar para ele, aonde que ele está? Naquele caminho. O Salomão está dizendo que o sábio, apesar de todas as dificuldades que ele encontra nesse caminho, ele continua no caminho. Ele não é volúvel. Ele não muda de caminho, ele não toma outra direção, ele não fica num beco sem saída, numa bifurcação, e agora, para onde eu vou? Para onde que eu vou seguir? Não, ele é direcionado, ele tem uma bússola, ele tem um prumo, ele tem um norte, ele tem uma direção fixa. Por isso que Paulo, ao escrever as cartas, ele diz assim, eu prossigo, porque eu tenho um rumo certo. Eu prossigo para onde, irmão? Para o alvo. Mas e a loucura? O louco, olha só. Versículo 3. Quando o tolo vai pelo caminho, e não é que o tolo, você olha para o tolo, parece que ele vai andar no caminho certo agora. Aí você olha para ele, parece que agora vai. Não vai. Parece que agora o tolo arrumou o caminho certo. Aí você olha para ele de novo, o que acontece? Versículo 3. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é o quê? Astuto. O que Salomão está dizendo, irmãos, é que uma pessoa é muito fácil você identificar a sua tolice e a sua loucura. É quando ele não tem um caminho definido na sua vida. Você olha para ele, você não sabe para onde ele vai. Ele não sabe se ele fica, se ele vai embora, se ele continua, se ele pega outro rumo. Não sabe. Isso é um tolo. Isso é uma pessoa insensata. Evangelho de João, capítulo 12. Não sabe para onde vai, disse Jesus. Olha só, Evangelho de João, capítulo 12. E o Salomão está falando de todas essas questões, da loucura, da sabedoria, da tolice, dos caminhos. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35. Respondeu-lhe Jesus, versículo 35 do Evangelho de João 12, ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O tolo, irmão, ele nunca sabe para onde ele vai. Ele não tem um lugar certo, ele não tem uma definição plena, ele não tem um rumo, ele não tem um prumo, ele não tem um norte, ele não tem uma direção, ele não está naquele caminho que se alguém pudesse então parar e falar para ele assim, ei menino, o que você está fazendo aqui? Eu estou no meu caminho. Ei, mas está difícil aí. Vou continuar no meu caminho. E aí podia passar o tempo que fosse, e quando olhasse, ainda estaria no caminho. Tolo não tem caminho. E ainda quando entra no caminho, falta entendimento. Aí ele mostra para todo mundo, de fato, que ele é um astuto. É isso, meus irmãos. E pode ser que um dia isso se depare com a nossa vida. Com você, comigo. Se um dia você se deparar sem saber o caminho, para onde você vai, quem é você, o que você tem que fazer, é porque você já está andando em caminhos de escuridão. E quem está andando em caminhos de trevas não sabe de fato para onde vai.
Está perdido, mas não está perdido, quem sabe, de salvação. Está perdido porque está fora do caminho, está fora de ouvir ao seu Senhor. Começou a enxergar as coisas de maneira diferente. Agora, todo lugar que ele chega, ele não é um bom perfume de Cristo. Pois é. Quando que você vai percebendo que a pessoa começa a andar num caminho de loucura? Eclesiastes capítulo 10. E aí o Salomão ele diz, sabe quando você vai percebendo que a pessoa vai tomando uns caminhos de loucura, de tolice? É só você perceber quem está em volta dele. Quem é que ele está ouvindo? Quem são os seus companheiros? Onde estão as suas prioridades? Vai prestando atenção, irmão. E o louco, ele nunca admite que ele é louco. Ele fala que o outro é que está louco. O louco nunca admite a sua loucura. Capítulo 10, versículo 5. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Ou seja, quem que está em volta dessa pessoa? Só tolos. Loucos. E aí você começa a ver invertido os valores. E aí você vai vendo aonde vai a loucura da nossa vida. É quando nós vamos deixando, olha só, o tolo posto em grandes alturas. É quando você coloca um tolo, você vai ouvir um tolo, você vai escutar um conselho de um tolo. Mas nunca de um sábio. É quando o tolo é o seu conselheiro e você anda com ele. Então você está num caminho do quê? De loucura. De tolice. E aí o Salomão, ele diz no versículo 6, os ricos assentados em lugar baixo. Está vendo, pastor? Ele está fazendo diferença do rico e o pobre. Não, ele está falando de sabedoria, porque em tese, o rico sabe governar. Ele não gasta o dinheiro dele com porcaria, irmão. Ele não gasta o dinheiro dele com o que não é pão e que não é leite. Ele não fica jogando as coisas fora. Em tese. E aí você vai vendo as loucuras da nossa vida. Os caminhos de loucura que nós vamos entrando e andando, e aí você nunca reconhece que você está nesse caminho, e você acha que os outros é que são errados. Você está certo. Mas pai, esse camarada luta para nós, pai, esse cara vence as guerras. Não, ele é meu inimigo. Primeiro Coríntios capítulo 15. Você quer ver a vida, irmãos, das almas que estão andando em caminhos de loucura? É só você ver quem anda com ele. Quem é o seu conselheiro? Quem que ele ouve? 1 Coríntios capítulo 15. E o apóstolo Paulo, quando escreveu lá para defender a doutrina da ressurreição, ele diz no capítulo 15, versículo 33. Olha só. Não vos enganeis. 1 Coríntios 15, 33. As más conversações ou más companhias corrompem os bons costumes. E aí você vai vendo. Com quem que você anda? Vai na igreja? Vem na igreja com você?
Você convida ele para vir na igreja. Vamos no culto lá domingo. Ele vem? Ele está aqui sentado? Mas quando ele chama você para comer churrasquinho e tomar um que desce redondo, como é que é o negócio? Aí você, então é ele que está te ganhando, irmão, porque você está no caminho de loucura e andando com ele. Ao invés dele andar com você. Ao invés de você colocar ele no caminho. Esses são os caminhos de loucura que nós não vamos nos dando conta e nós vamos entrando, porque aí então o Salomão diz assim, você quer saber de uma coisa terrível para a vida de um povo e de uma nação? É ter um rei que é uma criança, que logo quando ele acorda, a primeira coisa que ele quer fazer é beber. Ele falou, você quer ser governado por uma criança? Que o café da manhã dele é bebida? Por isso que ele diz, ditosa é a terra quando os filhos dos nobres reinam. Porque quando eles se assentam na mesa, é para comer e renovar as suas forças. Então eles não se sentam para banquetear, comer e beber até cair. Eles se sentam para renovar as suas forças. Está entendendo os caminhos de loucura que a gente vai entrando, irmão? E aí você não vai percebendo, e aí você não vai dando conta. Aí daqui uns dias você está que nem Jesus disse, não sabe para onde vai. É quando você busca o conselho do tolo e não de Deus. É quando o insensato é o seu conselheiro e não a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 10. E aí você vai ver, irmão, que o louco, ele é extremamente ativo. Você pensa que o cara louco, ele está internado, né? Não, ele está ativo, irmão, ele é ativo. Presta atenção no que o Salomão vai falar aqui. É sério o negócio. Capítulo 10, versículo 8. Quando você fala de louco, você pensa que o cara está internado. Não, irmão. Está não? Olha só o versículo 8. O bicho é ativo. Quem abre uma cova? Abre uma cova. Cai nela. Então quem abre uma cova para cair nela, irmão? Só um louco. Versículo 8. Quem derruba um muro, uma cobra vai morder ele. Quem arranca pedras será maltratado por elas. Olha só quantas coisas ele faz. E o que racha lenha expõe-se ao quê? Perigo. Versículo 10. Se o ferro está embotado e se não se afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas o louco, quando você pergunta para ele assim, e aí companheiro, você afiou o machado? Ele falou, não, eu estou aqui para dar machadada. Não, parceiro, mas tem que afiar o machado. Não, eu estou aqui para dar machadada em tudo que tiver na minha frente. Ele vai ter que redobrar a sua força. Está vendo como que a loucura vai tomando conta, irmãos? A gente vai perdendo o senso da vida, o senso das questões da nossa vida com Deus. Versículo de número 10, é preciso redobrar as forças, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Versículo 11, o camarada primeiro ele é mordido, depois ele tenta encantar a cobra, agora já foi mordido. Então antes de ser mordido, você devia ter espantado ela. Mas a cobra mordeu ele primeiro, aí ele tentou encantar a cobra, depois da cobra ter mordido. Isso é coisa de tolo, irmão. Isso é coisa de gente insensata. O insensato, o louco, em plena atividade. Mas quando você vai tratar com o tolo e com o louco, e você fala para ele fazer alguma coisa, ele nunca faz
Presta atenção. Nunca faz o que é certo e o que é necessário. Ele só faz aquilo que ele quer fazer. Isso é loucura, irmão. Porque o Salomão disse assim: tudo que se puser na sua mão, faz. Mas o louco só faz o que quer. O que lhe dá prazer. E não o que é necessário e o certo. Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 7. Então são essas coisas que você vai reconhecendo como é que a pessoa está num caminho de tolice e de loucura. Andando com você, ou o governador, ou o presidente, ou quem quer que seja das grandes autoridades. Capítulo 1 de Provérbios, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Despreza ouvir a Deus. Despreza o ensino de Deus. Isso é uma loucura. Isso é uma tolice. O Salomão diz: eu vi que a sabedoria é melhor do que a força. Sabedoria é melhor do que a força. Então o Salomão, ele está falando ao nosso coração. Capítulo 10 de Eclesiastes. Versículo 13. O tolo sempre se embaraça com as suas palavras. As primeiras palavras da boca do tolo são astutícia e as últimas, loucura perversa. Versículo 15. O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Trabalha. E aí, filho, o que você construiu? O significado de não saber ir à cidade é isso, irmão. É que não tem para onde ir. Trabalhou. Filho, o que você edificou? Nada. Cadê o povo da sua casa? Nada. Cadê os de dentro da sua família? Nada. Versículo 16, 18 e 19 do capítulo 10. A ti, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, cujos príncipes banqueteiam já de manhã. Versículo 18. Pela muita preguiça desaba o teto. Porque quem acorda bebendo não vai ter tempo de arrumar teto. Quem já abriu mão das suas responsabilidades com a casa de Deus, o teto vai cair. A preguiça vai dar goteira. Quem já abriu mão das suas responsabilidades com a casa de Deus, a preguiça. A frouxidão das mãos. O festim faz-se para o rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro paga. Isso tudo são caminhos de loucura e de tolice. Insensatez. Crianças achando que podem governar.
vivendo como crianças, vivendo em todas as suas ansiedades e inquietações. Ai da nação, cujo rei é uma criança. E como nós vamos trabalhar com todas essas coisas, irmãos? Quando você perceber o caminho de loucura, de tolice, de astúcia, como é que nós vamos lidar com isso? Porque isso mais dia ou menos dia vai acontecer conosco. Talvez um dia o seu pastor fica doido. E ele parte para cima do você. Dá uma loucura nele aí, pronto. E aí, como é que você vai lidar com isso? Como é que eu vou lidar com isso? E aí o Salomão dá o conselho. Capítulo 10, versículo 4. Levantando-se contra ti a loucura, a tolice, a indignação do governador, não deixe o teu lugar. Fica lá. Deixa o tolo, deixa o louco com a sua loucura, o tolo com a sua tolice. Permanece no seu lugar. Porque o ânimo, então você não vai agir da mesma maneira. Porque o que acontece na verdade, quando uma pessoa perde o juízo, perde o ser, quem que é o próximo a perder o juízo? Você. Então, qual é o conselho, irmãos? Quando nos depararmos com essas questões, com esses caminhos, com essas coisas na nossa vida, fica no seu lugar. E de que maneira? Ânimo sereno. E outra coisa, versículo 20 do capítulo 10. Não abra sua boca. Olha o que ele diz, irmão. Versículo 20 do capítulo 10. Nem no teu leito amaldiçoes o... E aí ele vai um pouquinho mais longe. Ele vai lá no íntimo, no interior, na alma, nos nossos pensamentos. Porque se você não faz calar o pensamento, logo sai pela boca. Olha só. Nem tampouco no mais interior do teu quarto. Então, como é que a gente vai agir nessa situação? Ficar no lugar, ânimo sereno, boca fechada, e nem quando chegar em casa, amaldiçoar ninguém. Isso é sabedoria, irmão, não tolice. O tolo diz assim, responde, bobo. Aí talvez você quer escutar conselho de tolo e de louco. Provérbios capítulo 9. Então, como é que a gente vai lidar quando essas coisas acontecerem conosco? O correto é como a Bíblia está ensinando. Provérbios capítulo 9. Porque senão você vai ser o próximo a perder o juízo.
capítulo 9, versículo 6. Deixai os insensatos e fazer o quê? Vivei. Você está vendo que a pessoa está num caminho de loucura, de tolice e não quer te ouvir? Deixa ele. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. O que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que ele não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Quando você vai repreender uma pessoa, irmão, ele ouve alguma coisa, ou você fala alguma coisa para ele, se ele é sábio, ele te ama. Agora, se ele é louco, ganhou um adversário. Ganhou um inimigo declarado. Loucura. Versículo 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Então, quando você ensina o justo, ele cresce. Quando você admoesta o sábio, ele fica mais sábio ainda. Agora, quando você repreende o tolo, o louco, não pode. Primeiro Samuel, capítulo 25. Um dia Davi teve que ser repreendido. E que repreensão singela. Capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 25 e 26. Foi o bendito dia em que ele mandou os servos ir até o Carmelo e falar para o Nabal dar umas ovelhas, né? A gente cuidou das suas ovelhas aí, ninguém roubou as suas ovelhas, nem nós mesmos tomou das suas ovelhas, a gente quer que você dá de bom grado. Ele falou, quem que é Davi? Tem muitos senhores aí à busca dos seus servos fujões. Os servos voltaram e falaram para Davi. Ele falou, ele falou isso? Tá bom. Prepara os homens. De hoje não vai passar nem criança. Versículo 25. E aí a Abigail foi lá. Abardou o jumentinho, colocou as coisas, se apressou a encontrar Davi. Não foi isso que Jesus ensinou? Que nós devemos nos apressar e encontrar aquele que vem com maior número do que nós? E fazer o quê? Paz. Não se importune o meu Senhor, versículo 25, com este homem de Belial, esse louco. A saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome é isso, Nabal, loucura está com ele. Ou porém tua serva, eu não vi os moços que meu Senhor enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, fostes por este impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal sejam teus inimigos e não o Senhor. Como Nabal sejam os seus adversários e não o Senhor, não seja como ele. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Não seja como ele, meu Senhor. Não cometa uma loucura.
Então, como que nós vamos lidar com os tolos, as loucuras, as tolices? Ficar no lugar, espírito sereno, boca fechada. Porque senão você vai ser o próximo a perder o juízo. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Para nós encerrarmos. Versículo 26 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem louco. Aí começa a loucura. E a derrocada é certa. Versículo 26. Que edificou a sua casa sobre a areia. E no versículo 27 ela caiu. Verso 24 do capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, não a um insensato louco, mas a um homem sábio. Porque ao sábio lhe dá prudência. Quando essas coisas acontecerem conosco, e nós podemos um dia ser tomados destas coisas, perversas e malignas, como é que a gente combate isso, irmão? Com serenidade. Eu sei o caminho que eu estou. Boca fechada. Silêncio. E não com loucura. Quem ouve a minha palavra e coloca ela na sua vida, é um homem prudente, sábio. Que Deus nos ajude, irmãos. Neste mundo, embaixo do sol, sabedoria vale mais do que força. E muitas vezes ela não é ouvida, como disse Salomão. Quando você for repreendido, o sábio fica mais sábio. Quando qualquer indignação e ira se levantar contra você, permaneça no seu lugar. O ânimo sereno aplaca grandes pecadores. Que Deus nos ajude, na pessoa de Cristo e do Espírito Santo, a ouvir a sua palavra, colocar ela dentro do nosso coração e examinar a nossa vida para saber se nós não estamos andando em caminhos de tolice e de loucura. Que Deus nos abençoe.